E aí, galera, tudo bem? Vamos trabalhar agora a primeira fase do governo Vargas, né? Vamos lembrar que com a Revolução de 30, Vargas assume o poder e esse período, que vai de 1930 até 1945, é dividido em 3 fases, ok? A primeira fase, o governo provisório, que é o que nós vamos aprender hoje, 1930 a 1934. A segunda fase, o governo constitucional, de 34 a 37. E a terceira fase, que é o chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Tranquilo? Vamos lá? 1930, Vargas assume o poder. Com a tomada do poder de Getúlio, os primeiros atos dele no governo foi suspender a Constituição de 1891. A suspensão dessa Constituição, ok, para dar amplos poderes para Getúlio governar, ok? Esse é o primeiro fator assim predominante deste governo. Vejamos aí. A segunda ação importante é o fechamento do Congresso. Notem, primeiro ele suspende a Constituição, depois ele fecha o Congresso. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é calar a oposição no Brasil. Tranquilo? Uma outra ação importante é que ele suspende todos os governadores, né, dos estados e nomeia interventores para esse cargo, para o cargo de governador. Né? Esses interventores, obviamente, pessoas que iriam trabalhar em cima de toda a política, de toda a ideia composta por Getúlio. Tá certo? Tudo bem até aí? Porém, essas ações causaram uma grande insatisfação no governo paulista, né, e nos paulistas de forma geral. Então o que vai acontecer? Acontece a Revolta de São Paulo em 1932, mais conhecida como Revolta Constitucionalista, né, de 32, ou Revolução Constitucionalista de 32, ocasionada aí a data marcante, digamos, no dia 9 de julho, ok? Ela comemora essa revolta, essa revolução. Né? E por que essa revolução aconteceu? Eles estavam insatisfeitos com a nomeação de um interventor sem o apoio, né, dos paulistas. Ou seja, eles tentam pressionar Getúlio para nomear outro interventor que não tivesse tanto essas ideias getulistas na cabeça e acontece um fato pontual, que seria a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foi conhecido posteriormente como a sigla MMDC. Né? Isso que vai fazer o levante todo. Quem luta nessa guerra, Cacá? Quem luta nessa guerra é a própria polícia paulistana, né? Apoiada por industriais, apoiada pela população, tá? Que vai o quê? Convocar os paulistas para lutar por essa autonomia dentro do governo Vargas. Tudo bem? Essa foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, o que faz o Estado de São Paulo acabar sendo derrotados pelas tropas federais, né, foi o isolamento do Estado de São Paulo. Por mais que ele teve apoio do Mato Grosso, ele acabou ficando isolado numa luta frente ao Exército Federal e acabou sendo derrotado. Porém, alguns escritos e alguns historiadores trabalham a ideia de que os paulistanos saíram derrotados, militarmente, porém vitoriosos politicamente. E por que este fato? Porque esta revolução acabou forçando Getúlio Vargas a propor uma nova Constituição, ou seja, ele abre a Assembleia novamente Nacional para que essa Assembleia propusesse, ou seja, elaborasse uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ficou claro para você aí de casa? Vamos lá, dá um clique para nós, por gentileza. A Constituição de 1934, ela tem inúmeras mudanças. Porém, eu elenquei algumas mudanças pontuais para você. No caso do Executivo, Getúlio é eleito presidente de forma indireta, ok? Então ele iria se perdurar no poder até 1937, tá certo? Aí ele iria convocar novas eleições, pelo menos esse era o objetivo, ok? E excluiria, ou seja, desapareceria com essa Constituição
o cargo de vice-presidente, tá certo? Então, só o presidente que iria governar o país sem qualquer outro tipo de consulta. Tranquilo? Uma outra mudança importante, no caso do legislativo, é que a eleição vai ser baseada por voto secreto e universal. Mas vamos lembrar que a votação ainda não era abrangente, não aglomerava todas as pessoas, tá? Não atingia todas as camadas sociais, todas as pessoas. Por quê? A votação durante esse período excluía militares abaixo da patente de sargento, excluía analfabetos, excluía mulheres. Então, este voto universal ainda conseguiu excluir grande parte da população, ok? Em contrapartida, acabou definitivamente com o voto de cabresto, que nós conhecemos lá na República Velha, né? Aquele curral eleitoral. Tranquilo? Beleza? Ficou claro? No judiciário, surgiu os direitos trabalhistas. Poxa, o que seria isso? Iria legalizar a questão da jornada de 8 horas de trabalho diária, né? O descanso semanal necessário, iria proibir definitivamente o trabalho infantil, o trabalho abaixo dos 14 anos. Então, esses direitos trabalhistas também vieram para somar, para contribuir aí com essa legalização trabalhista. Beleza? Uma outra mudança importante foi o nacionalismo econômico. O que seria isso? A proteção das riquezas naturais, ou seja, o Estado estava responsável por proteger a economia, por proteger as riquezas naturais do Brasil. Tudo bem? Ficou claro aí este governo provisório, que foi de 1930 a 1934? Beleza, então. Vamos lá. Agora nós vamos, então, estudar a segunda fase do governo Vargas. Nos vemos daqui a pouco. Valeu!